Ceará e Fortaleza irão disputar o primeiro clássico do ano. Em uma partida válida pelo Campeonato Cearense 2025, ainda na fase de grupos, os times entram em campo para disputar esse que promete ser o primeiro de um ano de muitos clássicos. Então se liga no vídeo que nós iremos falar sobre a história, estatísticas, curiosidades e também sobre o que esperar desse jogaço de bola. Tudo começou no início do século XX, quando o futebol ainda engateava no Brasil. O Ceará Esporte Clube, fundado em 2 de junho de 1914, logo se tornou um dos maiores representantes do esporte no estado. 4 anos depois, em 18 de outubro de 1918, surgiu o Fortaleza Esporte Clube, que rapidamente se estabeleceu como um rival à altura. O primeiro Clássico Rei aconteceu no dia 17 de dezembro de 1918 e o Fortaleza saiu vencedor com um placar de 2-0. Esse jogo marcou o início de uma rivalidade que atravessaria gerações e se tornaria uma das mais tradicionais do Nordeste brasileiro. Desde então, os times se enfrentam em competições estaduais, regionais e até nacionais, consolidando o Clássico Rei como uma verdadeira celebração do futebol cearense. Então vamos lá relembrar alguns dos momentos mais emocionantes dessa rivalidade. Durante a década de 60, o Fortaleza dominou o cenário estadual e conquistou o histórico tetracampeonato entre 1960 e 1963, feito que ficou marcado como um símbolo de sua força. Já em 1994, o Ceará viveu um ano memorável ao chegar às semifinais da Copa do Brasil, colocando o futebol cearense em evidência no cenário nacional. Em 2002, após um longo período, Fortaleza voltou à elite do futebol nacional, disputando a Série A do Brasileirão e resgatando a moral do clube no cenário nacional. Em 2015, o Ceará levantou a taça da Copa do Nordeste, quebrando um jejum de títulos importantes. Em 2020, o Fortaleza venceu o Campeonato Cearense, consolidando sua hegemonia local naquele período. Outro momento bastante curioso foi em 1975, quando os dois times entraram em campo com uniformes semelhantes, gerando confusão entre torcedores e jogadores. A solução? Uma troca emergencial de camisetas durante o jogo. Agora, se formos olhar em questão de números e estatísticas, o Clássico Rei fica ainda mais interessante. Até hoje, foram disputados 617 jogos, onde o Ceará triunfou por 206 vezes contra 194 vitórias do Fortaleza. O empate prevaleceu em 217 partidas. Os maiores artilheiros do clássico são Gildo, pelo Ceará, com 24 gols, e Juracy Magalhães, pelo Fortaleza, com 28 gols. Pois então, o que podemos esperar desse Clássico Rei válido pelo Campeonato Cearense, que acontecerá no dia 8 de fevereiro de 2025, na Arena Castelão, e a expectativa, lógico, é de uma casa cheia. Tanto o Fortaleza como o Ceará são líderes dos seus respectivos grupos. Ambos os times disputaram 4 jogos, onde venceram esses 4 jogos e assim somam 12 pontos cada. Inclusive, já estão classificados para a próxima fase do Campeonato Cearense. Os destaques desse jogo ficam por conta de Fernandinho e Pedro Henrique do lado do Ceará e de Lucero e Marinho do lado do Fortaleza. Esses jogadores também disputam a artilharia do campeonato, tendo cada um deles marcado 2 gols. Além disso, os técnicos têm estratégias definidas. O Fortaleza aposta na posse de bola e na transição rápida, enquanto o Ceará investe em defesa sólida e contra-ataques perigosos. O clássico de número 618 é o primeiro de muitos que podemos ter esse ano. Além desse, válido pela fase de grupos do Campeonato Cearense, podemos ter ainda o embate na grande final. Podemos ainda ter na Copa do Nordeste, dependendo dos resultados, os dois gigantes também podem se enfrentar na fase eliminatórias. No Campeonato Brasileiro Série A, 2 grandes clássicos já estão definidos, um em cada turno. Não podemos esquecer também da Copa do Brasil, que também pode reservar um encontro emocionante entre Ceará e Fortaleza. Ou seja, podemos ter entre 3 e 6 clássicos rei ao longo deste ano, dependendo da campanha das equipes.
E aí, torcedor, curtiu o vídeo? Quem você acha que leva o primeiro clássico rei do ano? Lembre-se sempre que ser rival é totalmente diferente de ser inimigo. Nós da Turma do Futebol CE prezamos pela paz dentro e fora dos estádios. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comente aqui quem você acha que vai vencer o primeiro clássico e compartilhe com todo mundo. Abraço!